Bom dia a todos. Dando sequência, continuidade às orações coordenadas, ok? Orações coordenadas sindéticas, que foi o finalzinho do vídeo anterior, né? A diferença de sindética para assindética. As orações coordenadas sindéticas é a que vem com conjunções interligando as duas orações ou três orações, ok? No caso, elas são independentes, mas preciso ter essa conjunção que dá sequência lógica a estas orações, que se coordenam entre si, tá? Elas não se subordinam, que é um outro conteúdo, no caso, orações subordinadas, que veremos a posteriori, tá ok? Então, orações coordenadas sindéticas, qual é a classificação delas? Aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa, tá? Pela conjunção e o sentido da segunda oração em relação à primeira, você identifica, né, qual destas é que se encaixa na classificação. Né? Como você pode identificá-las, reconhecê-las. Tá? No caso, orações coordenadas, sindéticas, tá? Aditivas, o nome já me diz, né? Aditivas, a ideia de adição, de soma, é uma ideia de sucessibilidade, que é um termo até formal, que pode ocorrer, tá? Em alguma questão de concurso, no Enem, eles testarem o seu vocabulário, se você realmente leu, estudou os sinônimos, que tem a ver com adição, ok? Mas além de ser sucessibilidade, adição, pode ser também simultaneidade, né? Você tem escolha em relação, né, aquela conjunção que lhe dá uma escolha em relação à ideia que consta dentro da oração. Então aqui, quais são as conjunções mais comuns que aparecem na oração coordenada aditiva? E, o nem, mas também, bem como também. Aqui é aquelas mais comuns, existem umas duas ou três a mais. Pelo exemplo, a gente identifica melhor, ok? Pelo exemplo aqui, ó. Maria casou-se. Tá bem que uma conjunção dando ideia de adição, uma sequência, que não foi só o casamento que ocorreu aqui nessa primeira oração. A coordenada que está aqui em negrito, está de preto, incluiu uma conjunção dando ideia de adição, tá bom? De sucessibilidade. Maria casou-se e teve 4 filhos. Então, isso aqui se identifica como oração coordenada aditiva. Uma ideia de adição, tá bom? Outra, eles não compareceram, nem explicaram o motivo. Nem explicaram, né? Questão de simultaneidade, tá bom? Ou você memoriza pelas conjunções mais comuns, ou vai pelo sentido, interpretando para identificar que estas são orações coordenadas, tá? Que são independentes entre si, mas de certa forma, né, dá um sentido mais lógico, duas orações formando um único período composto, por isso que é período composto por coordenação, tá? Período composto porque nós temos verbo na oração, verbo na outra e as conjunções dando a ideia de adição, tá bom? Oração coordenada aditiva. Segundo, adversativa, da ideia de contrariedade, de oposição, né? Por isso que existe a palavra, né? O substantivo, adversário, certo? Oposto, contrário a você, né? Exprime essas orações coordenadas adversativas, elas exprimem oposição, né? Dão uma ideia de oposição, de contraste, tá bem aqui, oposição, contraste, em relação ao fato anterior. Esse fato anterior está na primeira oração, ok? As conjunções mais comuns que dão ideia de adversidade entre as duas orações, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, apesar disso, tá bom? Tem muitos exemplos que você pode ver pelo Google, pela internet também, ou livros, apostila, caso vocês tenham uma apostila, tem exemplos também que constam lá. Bem aqui, ó, ele tem condições, beleza, né? Primeira oração, né? A oração principal aqui, ó. Ele tem condições, mas não paga suas dívidas. Essa segunda oração, a partir da conjunção, assim como foi na primeira aqui, a aditiva, a partir da conjunção da ideia de adversidade, de oposição, de contraste, de ideia em relação à primeira oração. Ele tem condições, ele tem dinheiro, tem como pagar, mas, porém, não paga suas dívidas. Então, oração coordenada adversativa, tá bom? Outro exemplo, a morte é dura, beleza, né? Maravilha. Porém, salvação. Então, ó, a segunda oração dá uma ideia de oposição em relação à primeira. Oração coordenada adversativa.
Quando é que ela vai ser alternativa? Da ideia de alternância, tá? De opções, vamos dizer assim. Exprime fatos que se alternam ou se excluem, né? Um em relação ao outro. Aí tem um exemplo aqui. As conjunções mais comuns, ou, né, entre duas orações aparece um ou, da ideia de alternativa, né? Ou então, ou, aí aqui é a continuação da frase, né, do período, ou, ora, reticências, ora, quer, reticências, quer. Né? Essa reticência indica que existe termos entre os dois. Aí o exemplo aqui, ó, entro num bar ou eu saio de uma igreja. Tá? É uma frase poética, literária. Entro num bar ou saio de uma igreja. Ideia de alternatividade. Eu tenho opções. Eu vou para um bar, acabo com a bebida, me acabo com a bebida para esquecer os problemas. Ou eu saio de uma igreja, né, para aloprar de vez. Certo? Ora você responde, ora você se cala, ora calas. Então dá ideia, ó, tá? De alternatividade ou também de exclusão. Ora você diz alguma coisa, ora você se cala. Né? Você deixa de fazer uma coisa ou deixa de fazer outra. Se tiver ideia de alternância ou de exclusão, oração coordenada, a partir da conjunção, nunca se esqueçam, tá? Nunca se esqueçam. A partir da conjunção, a ideia de alternatividade, de opções. Oração coordenada explicativa, ela justifica, né? Dá uma explicação lógica. Justifica a opinião, né? A opinião de alguém daquela oração, ou uma ordem expressa anteriormente. Aí as conjunções mais comuns, porque, aparecendo só o que, né? Para marcar, porque junto, ou pois. São os mais comuns. Está aqui um exemplo para ficar mais prático. Vamos dormir. Qual a explicação? Dormir por quê, né? Vamos dormir que é tarde. Ou então, um pouquinho bastava, pois eu estava com fome. Ou então podia ser também, ó, né, no lugar porque, que é praticamente sinônimo desses termos. Então, oração coordenada, a partir da conjunção, oração coordenada explicativa. Conclusiva, ideia de conclusão. Tá? Não tem como vocês colocarem na avaliação nenhum dos 5, é só prestar atenção nas conjunções. A partir dela você identifica a oração coordenada e etc. Conclusiva, ela exprime uma conclusão lógica sobre um raciocínio expresso anteriormente, né, na outra oração. Há um raciocínio, um pensamento e ela conclui uma coisa, né, usando a lógica, sobre esse raciocínio dito antes. As conjunções mais comuns, logo, vírgula, portanto, por isso, pois. Tá? O pois pode acontecer, depende do sentido. O pois se repete aqui na explicativa, ela pode ser explicativa, depende daquela oração ali que você está analisando, da segunda no caso. Quais são os exemplos? Alguns que eu coloquei aqui. Meu carro está em péssimas condições, portanto, não viajarei com ele. Qual é a conclusão disso? O carro não está bom para viajar. O que é que se conclui, né? Qual é essa ideia, esse raciocínio, né, que eu tive em relação à oração anterior? Eu não viajarei com ele. A conclusão é que não dá para viajar. Outra, era domingo, eu nada tinha, pois, a fazer. Eu nada tinha, pois, a fazer. A conclusão, é domingo, não vou trabalhar, né, não quero estudar, pois, nada tinha a fazer. Você conclui a ideia, né, por ser um dia de domingo. Então, verifique bem esses sentidos de cada uma para não trocarem, tá? Damos sequência depois. Um abraço.